Nós queremos cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aí na presença de Deus, adorando Jesus, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Estamos aí nesta live e nessa live de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, assunto extremamente importante para as nossas vidas, para o nosso enlevo espiritual. O assunto que vamos falar, irmãos, é sobre a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós estamos aí aguardando o presbítero Rodrigo, que vai participar conosco da live. Glória a Deus. E se você está gostando de nossas lives, né? Inscreva-se em nosso canal no YouTube para que você seja alertado de mais vídeos que a gente venha fazer para o enlevo espiritual dos irmãos. Glória a Deus. E, como já disse, nosso assunto é sobre a pessoa gloriosa do Sagrado Espírito Santo, né? E sobre este assunto, nós vamos tratar de 7 características do Espírito Santo, né? Muita gente, irmãos, tem pensado, tem falado, tem pregado que o Espírito Santo, ele não é Deus. Muitos pensam, têm assim o entendimento de que o Espírito Santo, ele é um vento. Ele é a força de Deus. Mas será que esta é uma realidade? Será que realmente o Espírito Santo é a força de Deus? O que a Bíblia Sagrada apresenta sobre isso? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Não é? E nesta oportunidade, nós vamos falar sobre essas 7 características do Espírito Santo, da pessoa, né? O nosso intuito aqui é provar que o Espírito Santo, ele não é um vento, ele é muito mais que isso, né? Eu não sei o que está acontecendo, o nosso irmão Rodrigo parece que não tem ativado a sua câmera, né? Estamos aí aguardando nosso irmão Rodrigo, ele vai participar de nossa live nesta noite, neste momento e nesta oportunidade. Glória a Deus. Nós vamos falar agora sobre estas... Nosso irmão Rodrigo está entrando aí. Paz do Senhor, Rodrigo, pastor Marcos. Paz do Senhor Paz do Jesus. A paz, tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem. Glória a Deus. Está aí, meus irmãos. Presbítero Rodrigo, o homem que Aleluia. Deus escolheu para estar conosco aí nesta batalha, né, de ministrar a palavra de Deus. O presbítero Rodrigo, ele é formado, já tem o bacharel em teologia, e ele está formando em mestrado, né, fazendo mestrado em teologia sistemática, porque o intuito dele é se aperfeiçoar no ensino da palavra de Deus. Terminando esse mestrado, ele estará apto para ministrar nas escolas teológicas, faculdades teológicas de todo o Brasil. Glória a Deus, e Deus abençoe
nosso presbítero Rodrigo. Vamos ouvir uma palavra aí pelo nosso irmão Rodrigo, em nome de Jesus. Já quero convidar os amados irmãos, né, a entrar na live, né, entrar na live aqui em nome de Jesus. Quero já dizer, né, que Deus tenha abençoado grandemente a vida do pastor Marcos, né, o reitor da faculdade FAITESP. Peço para os irmãos, né, estar entrando nessa live que o pastor Marcos vai estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. É muito bom a gente conhecer o Espírito Santo, né, conhecer esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos, né? Então, Deus seja louvado pela vida do pastor Marcos, né, reitor da faculdade FAITESP, a qual vai estar deixando essa reflexão para nossas vidas. Convido você, né, meu amigo, que me segue no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, a estar participando conosco. E já peço para vocês, desde já, compartilhe esta live. Compartilhe em nome de Jesus. Né? O intuito é a gente apregoar o Evangelho de Cristo. Né? O intuito é a gente alcançar os quatro cantos da terra. Como? Pregoando o Evangelho de Cristo, né? Através da sua palavra, ela genuína, sem mancha, sem mácula. E o meio mais rápido, né, de comunicação é as redes sociais, Facebook, Instagram e o WhatsApp. Então, nos ajude a divulgar, irmãos, esta live em nome de Jesus. Amém, pastor? Pode começar aí essa reflexão para nossas vidas. Glória a Deus, presbítero Rodrigo. Deus abençoe sua vida e também o seu ministério. E amém. Deus abençoe tantos quantos estão ouvindo, fazendo parte desta live. Como bem disse o presbítero Rodrigo, compartilhe para que mais pessoas, né, eu diria em todo o Brasil e em outras partes aí do mundo, que esta live venha chegar, que sejam abençoados no maravilhoso nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. O presbítero Rodrigo, o seu áudio está muito baixo. Se eu puder aumentar um pouco o seu áudio aí, dá uma verificada no seu áudio. Que ele está agora, pastor. Baixo. Vê se tá bom agora. Aumentou tudo? Aumentei. Está um pouco baixo, mas vamos em frente, vamos em frente. Estou mais para escutar, pastor. Qualquer coisa eu falo aí um pouquinho, eu falo mais alto. Glória a Deus. Vou compartilhando aqui. É como já disse, a nossa reflexão de hoje é sobre a pessoa maravilhosa, gloriosa, majestosa e divina do Espírito Santo. E você pode perguntar, por que o pastor trouxe hoje esta live em específico, já que as outras anteriores, o pastor tem falado muito de escatologia. Porque há uma necessidade, meus irmãos, muito grande dos irmãos terem esse conhecimento, né, sobre a pessoa do Espírito Santo. Muita gente não entende, não compreende a pessoa do Espírito Santo. E Deus tem me levado, me guiado, me empurrado, por que não dizer, me impulsionado para trazer aos irmãos esta simples palavra, esta simples live sobre a pessoa do Espírito Santo. 7 características do Espírito Santo. A primeira característica do Espírito Santo é a seguinte: ele é Deus. Em cada uma das características que vamos enumerar nesta noite aqui, nós vamos trazer o versículo, comprovar o versículo e explicar aos irmãos. Então, a primeira característica sobre a pessoa do Espírito Santo, meus irmãos, é que ele é Deus. Glória a Deus. E eu quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se acha em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos 3 e 4. Ok? Vamos ler aqui na tela. Diz, versículo 3,
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Note bem, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Então veja bem, no versículo 3, veja, meus irmãos, no versículo 3 está escrito que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Veja lá, versículo 3, ó. Por que mentistes ao Espírito Santo? Veja. Então, no versículo 3, o Espírito Santo, Ananias mentiu ao Espírito Santo, ok? E no versículo 4, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes a homens, mas a Deus. De novo, não mentistes a homens, mas a Deus. Os irmãos observaram aí? Eles não mentiram a homens em particular, mas eles mentiram ao próprio Deus. Logo, o Espírito Santo, ele não é um vento. Ele não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Glória a Deus. A terceira pessoa da augusta Trindade. Glória a Deus, né? Então, muito importante que entendamos isso, ok? Ele não é o poder de Deus. Ele não é a ação de Deus. Ele não é a glória de Deus. Não. Ele também não foi criado por Deus. Ele é o próprio Deus. Veja, ele não é o Pai. Também não é Cristo. Mas ele é o próprio Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, a primeira característica do Espírito Santo é que ele é Deus. Ok? Nós estamos falando sobre a pessoa. Nós estamos provando, à luz da Bíblia, para você entender, você do Facebook, você do YouTube, porque nós estamos ao vivo, irmãos, para o Facebook e para o YouTube. Ok? Por isso que a gente pede aos irmãos, você que está assistindo do Facebook, compartilhe esta live e inscreva-se lá no nosso canal no Facebook, Faculdade FAETESP. Esse é o nome de nosso canal, Faculdade FAETESP, ok? Para você inscrever-se e você fazer parte desta família, né? Lá tem, irmãos, deixei à disposição dos irmãos dezenas de vídeos, ok? Dezenas de vídeos para uma melhor compreensão. E em breve, hein? Nos aguarde, irmãos. Em breve, eu estarei ministrando aqui pelo Facebook, irmãos, e também pelo YouTube, gratuitamente, o curso de memorização bíblica. Onde você vai aprender como memorizar textos da Bíblia, como memorizar versículos da Bíblia, como memorizar livros da Bíblia, como memorizar capítulos da Bíblia, como memorizar histórias da Bíblia, como memorizar datas, como memorizar face das pessoas, números, data de nascimento. É muito importante isso, irmãos. Vai abrir a sua mente para você compreender melhor a palavra de Deus. Porque essa é a nossa intenção. Que você compreenda melhor a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, veja, a primeira característica da personalidade do Espírito Santo é: ele é Deus. Marca aí, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Vamos agora à segunda característica da personalidade do Espírito Santo. É característica que enfatiza, por que não dizer,
que prova corroboradamente, atestadamente, confirmadamente, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ok? Pastor Marcos, é que muitas pessoas, né, quando você que está entrando na live, muitas pessoas vê o Espírito Santo, né, como se fosse uma pessoa de carne e osso, né? As pessoas pensam que o Espírito Santo, ele é o menor, né? Mas se a gente olhar biblicamente, igual o versículo que o senhor leu, o Espírito Santo é Deus, né? Ele é Deus, e é muito interessante que o senhor já abordou esse assunto, dá uma referência para nós, né? Essas pessoas que estão entrando na live agora, para entender que o Espírito Santo, né, ele é Deus, igual o senhor falou, e também os três se tornam um, e um são os três, né? Que muitas pessoas têm dúvida. Foi o Espírito Santo como se fosse uma pessoa bem pequenininha, né? Mas ele é muito glorioso, grandioso, que ele é ele é Deus também, né? Como o senhor diz lá em Atos dos Apóstolos. Muito interessante. Amém. Eu convido você, meus irmãos, que está vendo essa live, está entrando, compartilhe, né, para você entender e compreender como que é o Espírito Santo através da minha vida e da tua vida. Amém, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. A segunda característica que corrobora a personalidade do Espírito Santo é o seguinte: ele fala. Olha que interessante, ó. Ele Glória fala, e não somente fala, ele fala e toma decisões. Não tem como ser um vento, irmãos. Um vento não fala. Um vento não toma decisões. Tem uma seita aí que ensina que o Espírito Santo é um vento, é a força ativa de Deus. Não tem sentido. Segundo a palavra de Deus, ele fala. Ele fala. Vamos ver o texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. Servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, entende? Disse. Se ele disse, porque ele fala. Disse o Espírito Santo, separai, apartai a Barnabé e a Saulo, para a obra a quem os tenho chamado. Para a obra a quem os tenho chamado. Ele teve a incumbência de falar, separai Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho falado. E não somente falar, mas ele tomou decisão. Ele decidiu que separasse duas pessoas para uma grande obra no ministério. Então, separai Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, os irmãos percebem. A segunda característica é que ele fala e toma decisões. Então não tem como ser um vento, a força de Deus. Não, ele é o próprio Deus. Ele não é o Pai, ele não é o Filho, mas ele é a terceira pessoa da augusta Trindade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você adorá-lo, não é pecado, ele é Deus. Verdade. Nós adoramos Jesus, adoramos o Pai, e adoramos também o Espírito Santo. Aleluias. Nós rendemos louvores a Ele. Glória a Deus por isso. Porque Ele é Deus. Aleluia. Terceira característica da personalidade do Espírito Santo, veja bem, a primeira é que Ele é Deus. A segunda é que Ele fala e toma decisões. A terceira, irmãos,
é que a gente consegue entristecer a ele. Ele pode entristecer-se. Ora, não dá para entristecer um vento. Não dá para entristecer um objeto qualquer. Olha só a Bíblia. Aos Efésios, anota aí, irmãos. Aos Efésios 4:30. Olha o que diz a Bíblia. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. Percebe? Então, se ele pode se entristecer, isso é característica de uma personalidade. Isso é prova que ele é uma pessoa. Glória a Deus. Verdade, prova pastor. que ele é uma pessoa. Né? Temos aqui alguns irmãos já entrando aí na nossa live, né? Irmão Rafael, irmão Anderson. Estou compartilhando, pastor, né? Peço para os irmãos aí compartilhar, porque para conhecer mais sobre o Espírito Santo, o Deus que vive em mim, o Deus que vive em você, né? De forma coerente, né? Então, o pastor Marcos Cavalcante está dando essa reflexão para nossas vidas, que o Espírito Santo, ele é Deus, né? Então, compartilhe essa live, você vai entender e compreender melhor o Deus que vive em você. Glória a Deus. Glória a Deus, né? O Deus que vive em você. Então, esse Deus maravilhoso, ele está conosco, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele fala, ele toma decisões, né? Ele toma decisões, ele fala, toma decisões. A própria Bíblia diz diretamente, irmão. Alguém fala assim, ai, pastor, mas não temos um versículo que prova que ele é Deus. Temos sim. Eu acabei de mostrar 2 versículos aos irmãos. Glória a Deus. Versículo 3 de Atos, capítulo 5, Pedro disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4 de Atos, capítulo 5, Pedro disse que Ananias mentiu não a homens, mas a Deus. Mentiu a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Então, temos aí irmão Rafael, Anderson, Silva. Se irmãos puderem, compartilhem irmão, esta live, como o nosso irmão Rodrigo tem dito. Nos ajude aí para que a gente venha a espalhar este evangelho, esta mensagem maravilhosa aos cantos e valados por aí afora, né? No nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos agora à quarta característica da personalidade do Espírito Santo. Ele estava durante a criação de Deus. Ele estava na criação. Quando Deus fizera os céus, a terra, o mar, as estrelas, o sol, a lua. Quando Deus fizera todas as coisas, irmão, diz a Bíblia que o Espírito de Deus, vamos ver? Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. Gênesis 1, 2. E a terra era, o original fala, tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, olha aí, irmãos, e o Espírito de Deus se movia. Movia aqui no hebraico é merachefet. Merachefet. E o Espírito de Deus pairava, se movia. A ideia do merachefet, do se movia, é de alguém que está ali zelando, velando, guardando, protegendo e assim por diante, sobre a face das águas.
Então, o Espírito de Deus, irmãos, ele já estava, desde a criação, contribuindo para a criação de Deus. Esta é a quarta característica que prova, biblicamente, que o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele estava atuando com Deus lá, em Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vou mostrar um versículo para vocês agora. Essa quinta característica, ela é muito interessante. Por quê? Preste bem atenção nessa quinta característica. Veja, primeira característica, ele é Deus. Atos 5, 3 e 4. Segunda característica, ele fala e toma decisões. Atos 13, versículo 2. Terceira característica, ele se entristece. Efésios 4, 30. Quarta característica, ele estava junto com Deus na criação. Gênesis 1, versículo 2. Quinta característica, ele, olha isso, participou junto com Deus da criação do homem. Antes de mostrar o versículo mais importante, vou falar uma coisa aqui aos irmãos de Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Deus disse, façamos o homem. Façamos. E esse façamos, ele é muito enfático. E ele não usou o verbo no singular, eu faço. Não. Ele disse, façamos. Alguém quer colocar junto com Deus os anjos. Mas não tem sentido. Porque os anjos são criaturas. E criatura não cria nada. Santo Os Deus. anjos são criaturas de Deus. Glória a Deus. Criatura não cria nada. Quando Deus disse façamos o homem, muito simples entender. É que ele estava falando junto com a Trindade. Você quer ver? Eu vou provar para você. Vou provar agora. Vou te mostrar um versículo que prova que o Espírito Santo fez o homem. Que foi o Espírito Santo que fez, participou da criação do homem. Abra sua Bíblia. Em Jó 33, versículo 4. Olha que interessante. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez. Olha o texto, irmãos. O Espírito de Deus me fez. Aleluias. Glória a Deus. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha que interessante, irmãos. O Espírito de Deus me fez. Glória a Deus. E eu posso te mostrar também, lá em Hebreus, capítulo 1, diz que Cristo fez o céu e a terra. Cristo fez o homem. E em Gênesis capítulo 1, Deus, o Pai, também fez o homem. Conclusão. Quem fez o homem? A Trindade. Glória a Deus. O Espírito Santo também contribuiu em fazer o homem. Por isso que a Bíblia diz em Jó 33, versículo 4. Nosso irmão Rafael diz aqui, ó. Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão ou nossa irmã Silva. Não sei se é homem ou mulher, né? Silva, pelo nome aqui inicial é de mulher. Amigo do varão Anderson, amigo, então é homem, né? Amigo do irmão Anderson, né? Irmão Silva. Deus abençoe, querido.
por fazer parte aí. Compartilhe em nome de Jesus. Inscreva-se em nosso canal se você não é inscrito, ok? Deus abençoe. Pastor? Antes do irmão Rodrigo falar, tem aqui, Silva, aqui é o irmão Carlos. Irmão Carlos, né? Deve ser Carlos Silva. Amém, irmão Carlos? Deus te abençoe e te guarde, querido. Bem-vindo aí em nome de Jesus. Sim, irmão Rodrigo. Peço para os irmãos aí que está entrando na live também, dar a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Para que nós possamos identificar os irmãos que estão participando conosco, né? Então, manda a paz do Senhor Jesus, para que o pastor Marcos possa ver aqueles irmãos em Cristo Jesus que estão participando da live. E se no meio do decorrer da live você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça para nós aí, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe e não deixe de compartilhar essa live, irmãos. Nós estamos aqui pregoando o Evangelho de Cristo. Nós vamos entender de forma poderosa como que é o Espírito Santo, o Deus que vive em mim e em você, através dessa reflexão, amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Muito bem. Os irmãos que estão participando aí, não estão escrevendo, mande a paz aqui, irmão. Em nome de Jesus, mande a paz aí, para ficar registrado, que a gente tenha ciência que você está assistindo e faça perguntas, sinta-se à vontade para fazer perguntas, em nome de Jesus, tá bom? Façam perguntas. Então, veja, a primeira característica que o Espírito Santo é Deus, é que ele é Deus, está escrito na Bíblia isso. Aleluias. Segunda característica da personalidade do Espírito Santo, ele fala e toma decisões. Separai Barnabé e Saulo, ok. Terceira característica é que as pessoas podem entristecê-lo. Efésios 4:30, Paulo falou sobre isso. Quarta característica, ele estava junto com Deus, participando da criação do homem, né? Da criação dos céus e da terra. Amém. Quinta característica, meus irmãos, é que ele estava junto com Deus, participando. Ele fez o homem. Jó disse sobre isso, né? O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Agora nós vamos passar para a sexta característica do Espírito Santo, né? Pode-se blasfemar contra ele. Ninguém consegue blasfemar contra um vento, contra um objeto. Mas, com referência ao Espírito Santo, pode-se blasfemar contra ele. Vamos ver o texto. Livro de Marcos, capítulo 3, versículos 28 e 29. Vou colocar aqui na tela para os irmãos. Marcos 3, 28 e 29. Veja lá na tela, veja aqui na tela, ó. Olha só. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, isso aqui é Jesus falando, irmãos. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca, olha o texto, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Percebe a responsabilidade? É muito sério. As pessoas podiam blasfemar do ser humano. As pessoas podiam blasfemar até mesmo de Jesus,
quando ele estava na terra. E foi isso que aconteceu. Muita gente blasfemou contra ele. Mas ele advertiu: vocês podem blasfemar contra o Filho do Homem. Vocês podem blasfemar contra os homens. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito de Deus não terá perdão. Verdade. Mas será réu do juízo eterno. E você pode perguntar: pastor, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Santo Deus. Não é? O que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que blasfemar é uma simples ofensa? Aquelas pessoas que são desviadas, que falam mal da obra de Deus, será que elas blasfemaram do Espírito Santo? Eu vou dar um exemplo aqui, e eu vou citar aqui o nome de uma denominação, tá bom? Com respeito às Testemunhas de Jeová, por exemplo. Eu não sei se você conhece alguém que era Testemunha de Jeová e agora converteu-se ao cristianismo. Se você conhece, dá um toque aí no comentário aí. Se eu conheço, eu estou ciente de alguns irmãos que eram Testemunha de Jeová e agora se converteram. E eles dão testemunho aí que estão na presença de Deus. Mas era Testemunha de Jeová. E os Testemunhos de Jeová, eles ensinam que o Espírito Santo, ele não é Deus. Para eles, o Espírito Santo, ele é um vento. Eles chamam de a força ativa de Deus. Ora, se ele é a força ativa de Deus, logo, ele não é Deus. Se eles ensinam que ele não é Deus, é um vento, isso pode ser uma blasfêmia, pastor? Pode. Pode ser uma blasfêmia. Mas não é a blasfêmia. Aquela que Jesus falou que se alguém blasfemar, não tem perdão. Não é. Vamos explicar o que significa blasfêmia, para você entender melhor. A palavra blasfêmia, no grego blasphemai, ou blasfemia, significa literalmente, guarde isso, uma ofensa direta e consciente. Eu vou repetir. Uma ofensa direta e consciente. Interessante, não? Vou explicar. É verdade, pastor. Uma ofensa direta tem que ser direta. Para Deus ter como blasfêmia, aquela ofensa tem que ser direta. Vou te dar um exemplo. Você conversa com uma pessoa e você fala para ela assim: olha, o Espírito Santo não é Deus. A pessoa fala assim: olha, o Espírito Santo não é Deus. Isso é uma blasfêmia. Mas eu pergunto, a frase foi dirigida direta para o Espírito Santo ou foi dirigida para uma pessoa? Para uma pessoa. Então, não pode ser a blasfêmia Verdade, é forte, hein, pastor? a blasfêmia que Jesus falou. Porque não foi direta. Então, para ser blasfêmia, tem que ser dito diretamente a ele. Segunda questão. Direta e consciente. Como assim, pastor? Deus não tem como blasfêmia
uma ofensa ao Espírito Santo quando esta pessoa não tem conhecimento dele. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Santo Deus. Então, se a pessoa falava e não conhecia o Espírito Santo, Deus não tem como blasfêmia. Ponto. Simples assim. Os irmãos estão entendendo? É então, forte, hein, pastor? Para ser blasfêmia, é preciso ser uma ofensa direta e consciente. Tem muita gente, o que eu vou dizer agora, não fique triste, tá? Talvez não seja você. Nosso irmão Anderson, uma pessoa usada por Deus, se alguém duvida e blasfema contra o Espírito Santo, uma pessoa usada por Deus e alguém tem dúvida. Olha que interessante. Ele perguntou o seguinte: se uma pessoa usada por Deus e alguém duvida e fala besteira, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não no sentido que estamos nos referindo. Porque não foi direta. Tem que ser direta ao Espírito Santo e conscientemente do que você está falando. Santo Deus. Tem muita gente na igreja, irmãos, não fique triste. 2 anos de crente, 3 anos de crente, batizado nas águas. Ele chega até a ser diácono, cooperador, obreiro. Mas não conhece o Espírito Santo. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Santo Deus, glória a Deus, aleluia. Você quer conhecer mais a Deus? Leia mais a Bíblia. Você quer conhecer muito mais a Deus? Leia muito mais a Bíblia. Como é que você diz que ama a Deus se você não está interessado em conhecer a palavra dele? Verdade, sim. É através do conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, que você vai tendo mais conhecimento de Deus. Conhecimento do Espírito Santo. Conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento sobre o pecado, a salvação, sobre os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a obra de Deus, a obra de evangelismo, e assim, o inferno, o céu, os anjos, querubins, serafins, enfim. Quer conhecer sobre o Espírito Santo? Leia a Bíblia. Leia com dedicação. Leia com carinho. Leia com amor. Glória a Deus. Aleluias. Leia a Bíblia para você ser sábio. Verdade. Verdade, pastor Marcos. Pratique a Bíblia para você ser santo. Aleluia. Creia na Bíblia para Glória você ser salvo. Aleluia. Creia para ser salvo. Pratique para ser santo. Santo e leia Deus. Para ser sábio. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. E que você saia daqui hoje, após esta live, irmãos, com aquele desejo gostoso, com aquela responsabilidade de ler, de buscar mais a palavra de Deus. Por isso que essa reflexão é interessante, né, pastor? Amém. Para a nossa vida, né? Porque quando a gente conhece mais a fundo o Espírito Santo através da nossa vida, irmãos, a gente começa a agir diferente, a gente começa a pensar diferente,
né? Porque o Espírito Santo, ele é Deus, e o Espírito Santo está dentro de mim e de você. E eu trago a você para essa reflexão junto com o pastor Marcos, eu só escutando as palavras sábias. Olha, eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Quando eu vou ler a Bíblia, irmãos, ó, eu não estou lendo sozinho. Quando eu estou olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, eu começo a imaginar que tem alguém atrás dos meus olhos. E atrás dos meus olhos é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente aprende quem é o Espírito Santo de Deus, a gente aprende a amar mais as coisas de Deus. Quando a gente conhece a pessoa do Espírito Santo. Então, a gente vai pensar diferente, a gente vai agir diferente. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu lembro que tem alguém atrás dos meus olhos vendo junto comigo. E esse alguém se chama Espírito Santo. Quando você vai pegar algo, quando você vai pecar, quando você vai cometer o ato, antes, quando você vai pegar ou tocar, lembre-se que tem alguém atrás dos teus olhos. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente conhecemos esse Deus chamado Espírito Santo, a gente age diferente, a gente faz de forma diferente. Então, Deus seja louvado pela vida do pastor Marcos através dessa reflexão. Então, irmão, compartilhe para você conhecer mais de Deus para a tua vida. Então, eu penso assim, entendeu, irmãos? É muito forte você conhecer o Espírito Santo. Ele te induz você a agir diferente, a amar mais a palavra de Deus, buscar mais. Quando você ora, quem te impulsiona é o Espírito Santo de Deus. E quando você está orando, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Então, ele é Deus. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Está conosco aqui a nossa irmã Sara, né? Sara Cavalcante, né? Glória a Deus. Sara Cavalcante Albuquerque, né? Sara é a minha sobrinha. Glória a Deus. Filha do presbítero Robério. Deus abençoe, Sarinha. Te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe você, seu esposo, sua família. Compartilhe esta live, irmã Sarinha. E inscreva-se no YouTube, nosso canal no YouTube, Faculdade FAITESP, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, filha. Vamos prosseguir aqui, irmãos. Vamos agora para a última característica, meus irmãos, da personalidade do Espírito Santo. Vamos rever. A primeira característica, ele é Deus. Aleluias. Atos 5, 3 e 4. Segunda característica da personalidade do Espírito Santo. Ele fala e toma decisões. Glória a Deus. Aleluia. Atos 13, versículo 2. Terceira característica da personalidade do Espírito Santo, ele se entristece. Efésios 4, versículo 30. Quarta característica da pessoa do Espírito Santo. Ele estava na criação. Ele estava na criação, cooperando, criando. Gênesis 1, versículo 2. Bereshit bara Elohim. Eshamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta tohu vavocho. Ve'choshech al pnei tehom. Ve'ruach merachafet al pnei hamayim. E o Espírito de Deus pairava. Veruach merachafet. Pairava. Glória a Deus. Sobre a face das águas. Al pnei hamayim. Então, ele estava no momento da criação, cooperando. Quinta característica da personalidade do Espírito Santo. Ele participou da criação do homem. Ele, especialmente ele, participou da criação do homem.
Jó, capítulo 33, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Deus me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Glória a Deus. Aleluias. Esta é a quinta característica. E a sexta característica é que se pode blasfemar contra ele. E a sétima e última característica, nós vamos partilhar com os irmãos. Ele é o substituto único. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Maria. Com todo respeito aos católicos, não é Maria. Não é o Papa. Glória a Deus. Não são os pastores famosos. Sabe quem é? O Espírito Santo. Quando Jesus veio, ele cumpriu a sua obra. Aleluias. Ele cumpriu sua obra. E no auge de seu cumprimento, ele fez menção sobre isso. E eu quero partilhar com os irmãos. Compartilhar com os irmãos estes versículos ditos pelo próprio Jesus. Glória a Deus que não foi Paulo, não foi João, não foi Pedro quem disse. Santo Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Olhe bem para a tela. João capítulo 14, versículos 16 e 17. E João capítulo 16, versículo 7. João 14, 16 e 17. Olha só o que está escrito. E eu... Isso aqui é Jesus, irmãos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. A palavra outro aqui no grego é hutos. Hutos. E a palavra hutos traz a ideia de alguém da mesma estirpe, de alguém da mesma qualidade, da mesma força, da mesma unção, da mesma glória, da mesma Aleluia. graça. Glória a Deus. Glória a Deus, E ele aleluia. vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Mundo aqui, irmãos, são as pessoas que não se renderam aos pés de Jesus. O mundo não pode receber, porque não o vê, muito menos o conhece. Todavia, olha que interessante aqui, ó, versículo 7, capítulo 16. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. Glória a Deus. Então, glória a Deus, aleluias. Ele é o único substituto de Jesus aqui na terra. Glória a Deus. Alguém com a mesma graça, a mesma glória, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma santidade, a mesma eternidade, a mesma força, a mesma alegria, o mesmo comprimento, profundidade, altura, espessura. Não há diferença, irmãos, entre Jesus e o Espírito Santo quando se trata de divindade. Não há diferença entre Jesus,
o Espírito Santo e Deus o Pai. As três são um. O Espírito Santo é um. Glória a Deus. O Pai é um. A palavra é um. Irmãos, o Espírito é um, mas os três não são três. Santo Na Deus, nossa aleluia. diz que um mais um é três. Mas na matemática de Deus, um mais um continua sendo um. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Adonai Eloheinu. O Senhor é nosso Deus. Adonai Echad. O Senhor é um. Aleluias. E quando a Bíblia diz, irmãos, que Deus é um, não está dizendo que ele é único, como no hebraico Yahid. Não! Está dizendo que ele é um, como no hebraico Echad. Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shmoné, Teisha, Eser. Ele é Echad, e Echad é um. O que significa, pastor? É como um cacho de uvas. São muitas uvas, mas é apenas um cacho. Santo Deus. Assim é Deus. Assim é o Espírito Santo. Assim é Cristo. Como disse o presbítero Rodrigo, o Deus que habita em você. Glória a Deus, aleluias. Você crê nisso? Ele está em você. Eu creio, aleluias. Nós não estamos só. Paulo disse que quando você aceitou Cristo, depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, olha o texto, tendo nele crido, Efésios 1:13, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo pode ser um vento lá para fora, lá no mundo. Lá no mundo ele é um vento. Lá no mundo ele é um objeto. Lá no mundo ele é qualquer coisa. Mas aqui é a graça de Deus em nossa vida. Aleluias. É a unção de Deus em nossa vida. Quando você prega e Deus te abençoa, é a unção de Deus na tua vida. Aleluias. Você ora e Deus te abençoa, compungindo com gemidos inexprimíveis. É a unção de Deus na tua vida. Santo Deus, aleluias. Glória, pois, a Ele, por Ele e para Ele. Ramante é Ele. Glória a Deus. Eu Glória, creio, pois, a Ele, por Ele e para Ele. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele não é apenas o Consolador. Ele é mais que isso. Ele é Deus. Paulo disse, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Proveniente de Deus? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Santo Deus. E Paulo diz, sede santificados em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam
plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Eu louvo o nome de Jesus por saber que Ele está conosco. Aleluias. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus seja louvado. O Espírito Santo está com você. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Forte, é forte. Eu enumerei aqui, irmãos, 7 características, porque 7 é o número de Deus. Mas tem mais, tem mais. Ele convence, ele guia, Glória a Deus. ele conduz, ele prepara. Irmãos, o Espírito Santo está preparando a noiva. O Espírito de Deus está preparando a noiva. Glória a Deus. Já quero deixar aqui adiantado. A próxima live que teremos, eu vou falar sobre a verdadeira igreja. Santo Deus. A verdadeira igreja de Jesus. Ele Deus seja disse: louvado. identificarei a minha igreja. Aleluias. Você vai aprender qual é a igreja verdadeira. Qual é a igreja que será arrebatada? Glória a Deus. Aleluia. Mas lembremos-nos disso. O Espírito de Deus está conosco. Ele é Deus. Aleluias. E que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo. Santo Deus, Deus seja louvado. Aleluias. Compartilhe esta live. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Faculdade FAITESP. Aleluias. E inscreva também no canal do nosso presbítero Rodrigo. Aleluias. Uma pessoa a quem nós aprendemos a amar e respeitar. Santo Deus, aleluia. Jovem, está aí com todo o pique, toda a graça para levar o evangelho adiante com a graça de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer os santos que estiveram conosco nesta live e outros que vão ver esta live futuramente. Santo Deus. Que Deus abençoe a todos. Quero dar uma palavra ao presbítero Rodrigo antes de terminarmos em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. É um assunto que o senhor abordou muito forte, né? Que Deus o abençoe a cada um de vocês que viram essa live. E não deixe de compartilhar, né? E se inscreva no canal do YouTube, né? Faculdade FAITESP, né? Você que quer aprender mais da palavra de Deus, né? Crescer na graça e no conhecimento de Deus, como nos ensinou nosso irmão amado apóstolo Paulo, né? E você pode compartilhar essa live após o pastor Marcos terminar, porque vai alcançar muitas pessoas, né? E essa reflexão, essa palavra, esse ensinamento, dá uma reflexão muito grandiosa para nossas vidas, para nós saber quem é o Espírito Santo, quem é o Deus que vive dentro de nós, né? Um Deus que nos ensina a orar, um Deus que nos ensina a se afastar do pecado, um Deus que nos ensina a cada vez mais andar em espírito, né? Então compartilhe, amados irmãos, e não deixe de assistir a próxima live também, juntamente com o pastor Marcos Cavalcante, né? O reitor da Faculdade FAITESP. E divulgue, compartilhe, porque o intuito não é fazer barganha com a palavra de Deus, mas sim pregoar o evangelho, porque a palavra do Senhor diz que o evangelho será pregado aos 4 cantos da terra. Irmão,
eu, o pastor Marcos, não vamos conseguir chegar aos 4 cantos da terra, viajar de avião para lá e para cá, não tem como. Mas temos sim, através das redes sociais, através do Facebook, do Instagram, do YouTube e do WhatsApp. Então, ajude a divulgar, né? Um meio muito rápido a gente pregoar o evangelho. Você sabia que tem momentos, tem pessoas que nesse momento está passando por uma aflição, tem pessoas que não conhecem o Espírito Santo, né? E a partir desta live já vai entender melhor e compreender como é o Espírito Santo de Deus. Então, compartilhe, meus amados irmãos. Agradeço a todos que participaram e não deixe de continuar divulgando. E até a próxima live, em nome de Jesus. E aqui agradeço a cooperação de todos nesta live, em nome de Jesus. Pastor Marcos, muito obrigado por este carinho. Muito obrigado também por essa honra de participar desta live com o senhor. Tá bom? Que Deus abençoe o senhor, a sua família, a sua esposa. Tá bom? E estamos aí, pastor, em nome de Jesus, pregoando o Evangelho de Cristo. E deixo a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu só quero responder aqui uma questão rápida do nosso irmão Anderson. Ele escreveu aqui, ó, pastor, no Velho Testamento, o Espírito Santo permanecia nas pessoas. No Velho Testamento, o Espírito Santo trabalhava, irmão Anderson e o irmão Rafael, o Espírito Santo trabalhava de forma diferente, tá? Ele agia de quando em quando, de forma esporádica, não da maneira como age hoje, ok? Somente em algumas pessoas em específico, como, por exemplo, Moisés, Daniel, Davi, Elias, Eliseu. Estes homens, realmente eles tinham dentro de si o Espírito Santo, tá? Mas eram poucas as pessoas, diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento, tantos quantos entregarem a vida para Cristo, como disse Paulo em Efésios 1, versículo 13, recebe o Espírito Santo. Ele é selado. Selo aí não é batismo no Espírito Santo, não, tá? Selo aí é a aquisição do Espírito Santo na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos no maravilhoso nome de Jesus. Até a próxima live. Compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos. Shalom!